Eita! Glória a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Júnior, faço parte da equipe do Legacy e eu estou muito feliz nessa noite e muito honrado em compartilhar uma palavra com vocês. E eu quero convidar vocês a estarem alertas nessa noite, a não deixar que nada roube sua atenção. Eu sei que muitas vezes a gente está cansado, muitas vezes a gente está com sono, talvez alguns trabalharam nesse dia, mas eu quero te convidar, nessa noite, a se entregar de verdade para ouvir a palavra de Deus. E eu tenho certeza absoluta que nós seremos tocados pela palavra de Deus. E nós sairemos daqui diferentes, nós sairemos transformados, restaurados, curados e cheios do Espírito Santo. Amém? Gostaria de compartilhar a palavra e o tema da mensagem é vaso nas mãos do oleiro. E essa palavra está em Jeremias capítulo 18, versículo do 1 ao 4. Gostaria que você abrisse comigo para a gente ler junto. Quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia. Vocês estão bem de Bíblia. A palavra do Senhor diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Eu fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Nesse contexto, Deus levanta Jeremias como um profeta. Levanta Jeremias para acusar aquele povo, porque aquele povo estava cometendo muita idolatria, o povo estava se corrompendo, o povo estava fora da vontade de Deus. Então Deus levanta Jeremias como profeta para realmente acusar o pecado daquele povo. E Jeremias diz, eu sou incapaz, eu sou tão novo, mas o Senhor diz para ele: antes mesmo de você nascer, antes mesmo de você vir à existência, eu teci você no ventre da sua mãe. Então Deus levanta Jeremias como um profeta naquela época, e ele levantou um menino improvável, e ele diz que ele não sabia falar, e o Senhor diz: colocarei na sua boca as palavras certas. Já de início quero te dizer que é o Senhor que escolhe você, não foi você que escolheu o Senhor. Por mais que você seja novo, por mais que você não tenha as palavras certas para usar, nós precisamos entender como igreja, não é através de nós, é através do Espírito Santo. E Deus, Ele usa quem Ele quer, a hora que Ele quer e do modo que Ele quer. Então Deus levantou Jeremias naquela época, e o contexto ali eu falei de Jeremias capítulo 1, e no capítulo 18 vai falar sobre o vaso e o oleiro. E naquele contexto, Deus manda Jeremias descer à casa do oleiro. E Jeremias desce à casa do oleiro. E ele vê que o oleiro estava fazendo um vaso, mas aquele vaso não saiu conforme o oleiro queria. Então a palavra diz que o oleiro, ele jogou fora aquele vaso e ele começou a construir um vaso novo. Então é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre vasos nas mãos do oleiro. Repita comigo: oleiro, mais forte, oleiro é Deus, vaso sou eu. Então a palavra diz que o vaso somos nós e o oleiro é Deus.
Eu quero falar nessa noite sobre as 7 fases para o barro se tornar vaso. E segundo os geólogos, os estudiosos, conforme eles estudaram, eles dizem que existem mais de 200 tipos de barros, mas só 7 se dá para fazer vaso. Desses 200 tipos de barro, só 7 dá para construir um vaso. Eu quero te dizer que em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, a palavra diz assim: formou, pois, o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o sopro da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então eu quero te dizer nessa noite, que eu e você temos a matéria-prima para ser um vaso de honra nas mãos do Senhor. Quando a palavra de Deus diz ali, em Gênesis 2:7, nós fomos feitos do pó, nós fomos feitos da argila, e nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. E a palavra de Deus diz, que em Romanos 3:23, o homem peca e ele é destituído da glória de Deus. O homem peca e o seu vaso é quebrado. O seu vaso já não é mais o mesmo. O seu vaso tem rachaduras. O seu vaso já não comporta o conteúdo, o líquido dentro. E esse vaso, ele foi quebrado por causa da desobediência de Adão. E muitas vezes nós temos essa natureza caída de Adão. E muitas vezes o nosso vaso, ele é rachado, ele é quebrado. Mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor está aqui, o oleiro está aqui, e Ele vai refazer o seu vaso. Amém? Então, como um bom oleiro, ele vai escolher o barro, ele vai à procura do barro, e ele extrai o barro. Só que nesse primeiro momento, quando ele extrai o barro, o estudo vai dizer que o barro é extraído do chão, cheio de resíduos de plantas, raízes mortas, sementes, pedras, areias e até lixo. O oleiro, ele vai atrás do barro e ele pega o barro para fazer um vaso, mas esse barro, ele contém lixos, ele contém impurezas. Será que isso não é semelhante à nossa vida quando a gente aceitou Jesus? Quando o oleiro nos escolheu, éramos pecadores, tínhamos uma vida totalmente desregrada, totalmente fora da palavra de Deus. Mas eu quero te dizer nessa noite que o oleiro, ele tira toda a sujeira, ele tira toda a imperfeição, ele tira todo o lixo. E assim foi com a gente, quando a gente veio até a casa do oleiro, ele tirou o nosso pecado e ele nos fez justiça, ele nos fez justos diante aos olhos dele. Então, como o oleiro foi pegar o barro para fazer um vaso, o Senhor nos escolheu e nos trouxe até a presença dele para ele fazer um vaso. Eu quero te dizer essa noite que não foi você que se escolheu, foi ele quem te escolheu. Talvez você nessa noite nem quisesse estar aqui, mas o Senhor te trouxe até aqui nessa noite. E essa palavra é para mim, é para você. E o primeiro passo do oleiro é escolher o barro. E ele escolhe o barro e ele tira as imperfeições. Segunda fase, ele limpa o barro, é a limpeza do barro. Quanto mais fina for a argila, melhor a peça. A argila é moída
é separada dos bolos de barro e peneirada para a retirada dos gravetos, pedras e lixo. Ali o estudo diz que a argila é moída e é separada. E eu coloquei separada como santificação. Quando o Senhor Ele nos chama, primeiro Ele nos chama e Ele tira de nós algumas impurezas. Mas depois de Ele nos trazer para a presença dEle, Ele nos santifica. E santificação não tem a ver com deixar de pecar. Santificação tem a ver com se separar para Deus. Então quando o oleiro leva nós até a presença dEle, Ele leva a gente para ser santificado. Assim como o barro, como a argila é moída e separada, a gente é moído e separado por Deus. Quanto mais em Deus eu estou, mais parecido com Deus eu sou. Então quanto mais eu me santifico, quanto mais eu estou na presença de Deus, mais eu me torno parecido com Ele. E essa é a segunda fase, é a fase da limpeza. O oleiro nos limpa. Amém? Terceira fase, é feita a mistura do barro. A argila é misturada com água. A mistura deve ficar homogênea, para que as bolhas de ar sejam retiradas por completo da massa. Para misturar bem é preciso amassar, bater, usar o traçador, barretes, pés e as mãos. Em todo o processo a água deve ser colocada moderadamente. A argila é levada para curar ou descansar. É durante esse descanso que a água se espalha, tornando a argila maleável, evitando as rachaduras. Então nesse processo é colocado água na argila. E a Bíblia fala que a água tem a ver com santificação. A água santifica e o sangue purifica. E a gente precisa entender que quem nos santifica é o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele é representado por água. Quando a gente nasce de novo, a gente se batiza. E batismo tem a ver com água. Então quando o Senhor nos purifica, a gente fica maleável. As coisas e as pessoas não nos ofendem mais. Não é qualquer situação que tira a nossa paz. Então a gente precisa entender que quando a gente está em Deus, quando a gente está sendo amassado pelo oleiro, tem coisas nas nossas vidas que não nos ofendem mais. As picuinhas, as fofocas, as palavras de ofensa, elas não nos ofendem mais, porque a gente se torna um barro malhável. E quando o Senhor vem com água, Ele está nos purificando, Ele está tirando de nós toda a impureza, todas as pedrinhas, qualquer coisa que possa lá na frente fazer com que o vaso não seja um vaso forte. Amém? Quarta fase é a preparação do barro. Depois de curada, é preciso retirar as bolhas de ar e continuar retirando as pedras pequenas. Então, o barro é tirado as imperfeições do barro, é tirada as pedras, é tirada a sujeira, é tirado os pecados, entre aspas, grandes, mas às vezes
existem algumas pedrinhas pequenas que às vezes são o nosso pecado de estimação. Muitas vezes a gente vai até o oleiro, ele nos moe, ele nos prensa, ele nos soca, e eu vou te dizer que não é fácil estar nas mãos do oleiro, porque quando o Senhor toca em nós, o que está de ruim em nós tem que sair, toda a imperfeição tem que sair. Então é difícil descer até a casa do oleiro, é difícil falar para o oleiro: eis-me aqui, Senhor, um vaso totalmente defeituoso, totalmente cheio de falhas, totalmente cheio de imperfeições. É difícil chegar até o oleiro e dizer para ele que a gente precisa dele, porque muitas vezes o ego, a falta de humildade, a nossa soberba, a nossa arrogância, o nosso orgulho, faz com que a gente não chegue até a presença do oleiro, porque a gente sabe que o oleiro ele vai nos moer, o oleiro ele vai apertar, e vai doer, e muitas vezes a gente não quer enfrentar o processo, a gente não quer enfrentar as etapas, a gente quer ser um vaso bonitinho, a gente quer ser aquele vaso de honra, a gente quer ser aquele vaso que as pessoas olham e falam: nossa, que legal, que vaso que canta bem, que vaso que dança bem, que vaso que ministra bem, que vaso que faz tantas coisas. Mas na realidade às vezes é só o exterior, porque quando a gente vai olhar para dentro daquele vaso está sujo, e muitas vezes aquele vaso tem um trinco lá embaixo, que por muitas vezes é colocado um remendo em cima, e as pessoas que estão de fora não conseguem ver. Mas eu quero te dizer essa noite, que o oleiro que mexe no barro, que mexe no vaso, ele tudo vê, e a gente não consegue esconder nada do oleiro, a gente não consegue esconder nada de Deus. Em Gênesis 2:7 diz que Ele nos formou, Ele nos fez, então Ele conhece, Ele sabe os nossos pensamentos, Ele sabe o que a gente pensa, Ele sabe o que a gente está pensando em fazer, mas o oleiro quer que a gente seja humilde o suficiente a descer até a casa dEle, ir até a presença dEle, ao ponto de se humilhar, ao ponto de confessar os nossos pecados, ao ponto de dizer: Pai, eu estou aqui, eu sou um vaso bonitinho por fora, mas por dentro eu estou todo lascado. Pai, vem aqui e quebra esse vaso e faz um vaso novo. Eu quero te dizer que o oleiro ele não conserta vaso, ele quebra vaso e ele faz de novo. O Senhor ele não quer te consertar, o Senhor ele quer nos quebrar. Ele quer tirar as nossas imperfeições, Ele quer nos santificar, Ele quer nos purificar, Ele quer nos levar à presença dEle, ao ponto de nós estarmos humilhados aos pés dEle. Mas para que isso aconteça, a gente precisa enfrentar os processos, Um dia a gente não conhecia Jesus, um dia a gente ouviu falar de Jesus e a gente simpatizou com Jesus, a gente começou a vir na igreja, a gente começou a perder alguns hábitos, a gente começou a deixar de ser carnal e começou a se tornar espiritual, a gente começou a vir na igreja, a gente começou a frequentar uma vez por semana, daqui a pouco você estava 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, daqui a pouco você estava na igreja, daqui a pouco você talvez estava ministrando, você estava dançando, você estava servindo ao Senhor, mas eu quero te lembrar que teve um início, e esse início talvez não foi da melhor maneira possível. Você veio todo arrebentado para a igreja, você veio com seu vaso todo destruído, talvez o mundo lá fora ele te ofendeu tanto, talvez o mundo lá fora trincou o seu vaso, talvez o mundo lá fora tenha lançado palavras sobre você que geraram uma ferida na sua alma. Você veio talvez aqui para Cristo
todo arrebentado. Mas o Senhor, aos poucos, Ele foi se apresentando a você, Ele foi se apresentando a mim. E a gente começou a passar pelos processos. A gente começou a passar pelo processo de Ele nos escolher. Ele nos escolheu e a gente está aqui. Mas com o tempo Ele foi, aperfeiçoando esse vaso. E a quinta fase tem a ver com modelagem do vaso. A argila é centralizada na roda, ou em um torno. O oleiro usa as mãos para modelar o vaso segundo o que foi projetado. O oleiro rasga o interior do vaso. A partir desse momento, a modelagem passa a ser de dentro para fora. Quando a forma do vaso já está definida, os excessos passam a ser retirados. Os excessos são retirados com uma faca, com um rolo, e a boca do vaso é finalizada. A modelagem é feita com duas ferramentas: as mãos do oleiro e também a água. Nós somos o vaso, e o oleiro, ele não pede para um torno, para um rebolo, colocar as mãos sobre você. Ele mesmo coloca as mãos sobre você. E quando Ele coloca as suas mãos sobre mim e sobre vocês, Ele vai nos santificando, Ele vai nos purificando, vai tirando todas as imperfeições. Nesse estágio, nós somos rasgados, modelados pelas mãos do oleiro. É nesse estágio que a argila é centralizada na roda do torno. É nesse estágio que decidimos se Jesus vai ser o centro das nossas vidas ou não. É de dentro para fora. Nesse estágio, o oleiro, ele já tirou as imperfeições de fora. Ele já tirou o pedregulho. Ele já tirou o mato que estava por fora. E agora Ele começa a colocar a mão dentro do vaso. E nesse momento, eu vejo que o oleiro, ele começa a mexer nas nossas emoções. Ele começa a mexer na nossa alma. Ele começa a mexer nas nossas vontades e nas nossas emoções. A gente precisa entender que não é como nós queremos, mas é como o Senhor quer. Não é na minha vontade, não é no meu braço, mas é na vontade dEle. A gente precisa entender que as nossas emoções, elas têm que estar segundo o que a palavra diz. A gente não é movido pelo que a gente sente, a gente é movido pelo que a gente crê. O oleiro, ele está mexendo em nós, e ele retira tudo de dentro, todas as imperfeições de dentro. Eu estou falando de alma. E muitas vezes nós nascemos de novo, nós aceitamos a Jesus, mas a nossa alma não foi nem um pouco transformada. Eu quero te dizer, é nesse estágio que o oleiro vem e mexe nas nossas emoções. E emoções está falando sobre o orgulho, sobre o nosso ego, sobre a nossa soberba, sobre a nossa autossuficiência. O oleiro, ele vem e retira de nós aquilo que não agrada a Ele. E é muito difícil ouvir do oleiro que nós somos imperfeitos, porque muitas vezes a gente pensa que está bem com Deus,
E quando a gente pensa que está bem com Deus, a gente não está tão bem com Deus. Quando eu penso que eu sou forte, né, fraco eu estou. Então o olheiro ele vem e ele tira o nosso orgulho. Muitas vezes nós somos orgulhosos. Nós não glorificamos a Deus. Nós falamos que foi nós que fizemos. E na verdade não foi nós que fizemos, foi Deus que fez através de nós. Muitas vezes não somos humildes. Não pensamos nos outros, pensamos só em nós mesmos. Quantas vezes não somos generosos? Às vezes tem pessoas ao nosso lado passando por necessidades, precisando de alguma coisa, e a gente vê aquela situação. O Espírito Santo ele ministra o nosso coração e ele fala para a gente: dá. E a gente não dá, porque a gente é ganancioso, porque a gente só pensa em nós mesmos, nós não pensamos no nosso próximo. Eu quero te dizer nessa noite que viver uma vida sem pecado é o mínimo que um cristão pode fazer. Eu e você, nós nascemos de novo para estarmos mergulhados na palavra de Deus. Nós nascemos de novo para estarmos cheios do Espírito Santo, não só em um culto, mas a todo momento. Nós nascemos para ser cheios do Espírito Santo, para dar um conselho, para dar um direcionamento, para dar uma palavra de conforto. Nós nascemos para glorificar a Deus. Nós nascemos para glorificar a Deus. O que o mundo precisa lá fora nós carregamos, que é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo ele não habita em qualquer lugar. O Espírito Santo ele não compactua com o pecado. Então, se nós estamos vivendo uma vida em pecado, o Espírito Santo diz para nós: ou é o pecado, ou é eu. O Espírito Santo, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Sabe por quê? O pecado ele nos afasta de Deus. O pecado nos leva para longe da presença de Deus. E o maior anseio do Espírito Santo é que nós sejamos um com o Pai, assim como Jesus foi um com o Pai. O maior desejo do Espírito Santo é nos encher ao ponto de transbordarmos e não sermos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. O apóstolo Paulo disse que não vivia mais ele, mas era Cristo que vivia nele. Uma pessoa que diz isso só pode ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele quer nos encher ao tal ponto a não sermos mais movidos pela necessidade, mas sermos movidos por um propósito. No início do capítulo 1 de Jeremias, a palavra fala que Deus levantou Jeremias como profeta, e ele disse que não sabia falar, mas o propósito dele era ser profeta. Ele não tinha capacidade nenhuma, mas Deus escolheu ele. E eu tenho certeza absoluta que existem Jeremias em nosso meio, aqui nessa noite. Existem improváveis. O Espírito Santo nessa noite, ele quer nos encher. Mas para que ele encha, o nosso vaso, ele precisa estar sem nenhuma rachadura, sem nenhum defeito. Porque a partir do momento que ele enche um vaso que está rachado, esse vaso logo esvazia. E sexta fase fala sobre secagem do vaso. O vaso é levado para secagem, isolado. O processo de secagem é demorado e garante a resistência do vaso. Então esse vaso, ele passa por tudo isso, e depois de o olheiro colocar as mãos dentro do vaso, modelar o vaso, esse vaso, ele é isolado para secagem.
Eu quero te dizer essa noite que você não tinha Jesus, você teve Jesus, Jesus tocou em você, Ele te transformou de dentro para fora, mas existe um estágio, e esse estágio é ser isolado, solitude. Eu não estou falando de solidão, eu estou falando de solitude. Solidão não é de Deus, mas solitude é Deus que nos leva à solitude. E na solitude, muitas vezes a gente não consegue ouvir a voz de Deus. O oleiro veio, fez o vaso bonitinho, tirou todas as imperfeições, tirou todo o pecado, tirou toda a impureza e levou para a secagem desse vaso. E o vaso somos eu e você. Ele nos isolou. Mas esse isolamento tem um propósito. E esse propósito é falar conosco. Porque muitas vezes, na correria do dia a dia, a gente ouve muitas vozes. A nossa alma, ela está tão envolvida com as coisas do mundo, às vezes envolvida com as coisas do trabalho, às vezes envolvida com tantas coisas, e quando Deus fala com a gente não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. A gente não consegue discernir quando é Deus que está falando e quando é Satanás lançando uma seta sobre nossos ouvidos. Então o Senhor, Ele nos isola, para que a gente esteja nesse tempo de solitude. Eu quero te dizer que o tempo de solitude é o melhor tempo que a gente pode estar, porque tempo de solitude fala estar aos pés do Senhor, é estar aos pés dEle, ouvindo o que Ele tem para falar. Muitas vezes nós não sabemos o nosso propósito, nós não sabemos qual motivo nós nascemos, o porquê nós fazemos o que fazemos, porque nós não estamos num tempo de solitude com Deus. É no tempo de solitude que Deus fala intimamente com a gente. Mateus 4 fala que Jesus, Ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, e deserto tem a ver com solitude. Deus, Ele nos leva ao deserto, não para ficarmos lá, mas para passarmos por lá. A gente não nasceu para ficar no deserto, a gente não nasceu para viver numa provação, porque muitas vezes a gente murmura, a gente fala, nossa vida está, estou passando pela prova, estou passando pelo tempo de deserto, e esse tempo de deserto ele nunca acaba. Eu quero te dizer que esse deserto, ele tem um fim, ele é um meio em qual o Senhor fala com a gente, mas ele não é o propósito final. O propósito final da solitude é nos aperfeiçoar, é nos fazer imagem e semelhança de Deus. O Senhor quer ter tempo com a gente, Ele quer ministrar os nossos corações, Ele quer fazer um vaso perfeito, um vaso sem rachadura, um vaso sem imperfeições, mas é necessário para que o vaso passe por esse tempo de isolamento. É necessário que a gente passe pelo tempo de solitude. Eu não sei você, mas não sei se você já passou por esse tempo. Se você não passou, você vai passar. E é um tempo maravilhoso. Eu lembro que nos meus tempos de solitude foi quando eu ouvi o motivo por qual eu fui criado. Eu comecei a entender o meu propósito. Eu comecei a me mover não mais pelo que eu sentia. Comecei a me mover não por comparação. Porque muitas vezes a gente vê o nosso irmão fazendo tanta coisa, fazendo inúmeras coisas, e no nosso coração vem a comparação. A gente se compara muito com as outras pessoas. Mas o vaso, ele foi criado individual, ele não foi criado em conjunto. Deus fez cada vaso com um propósito. O meu propósito não é o mesmo propósito do Lucas, o meu propósito não é o mesmo propósito da Karen. Cada um aqui nasceu com um propósito. E muitas vezes
nós nos comparamos com pessoas, nós nos comparamos que não estamos vivendo aquilo que o outro está vivendo. Mas será que nós ouvimos a Deus e entendemos o que Ele disse para nós que nós vamos viver? Eu quero te dizer que Deus, Ele responde às orações. E a Bíblia diz que a gente não recebe porque a gente pede mal. E se a gente está perdido, se a gente não sabe o motivo, o porquê nós nascemos, é porque nós não perguntamos para Deus o porquê nós nascemos. E nessa noite eu quero te encorajar a pedir ao oleiro: Senhor, por qual motivo eu fui criado? Por que eu estou nessa terra? Por que eu estou em Porto Alegre? Eu tenho certeza absoluta que o Senhor, Ele vai te responder. Mas a gente precisa estar isolado, longe de tudo e de todos, ouvindo a voz de Jesus. Amém? E a 7ª fase fala sobre queima e resfriamento. O vaso é levado ao forno para queimada. Na primeira temperatura é até 200 graus. O excesso de água evapora. No meio da queima, de 300 graus até 600 graus, o restante do material orgânico é eliminado. Na terceira temperatura é de 600 a 900 graus. Nesse estágio, os gases são eliminados. O último processo tem a ver com fogo. Para quem nasceu de novo, o fogo não queima, o fogo purifica, o fogo refina, o fogo tira todas as imperfeições, o fogo tira todo o pecado escondido, o fogo tira todos os pecados de estimação que a gente tem. Diante dos olhos de fogo, nada que é corruptível permanece. Os olhos de fogo, ele nos consome a uma temperatura elevadíssima. Uma temperatura elevadíssima, ao ponto de a gente muitas vezes não conseguir ficar de pé, porque o fogo, que nem diz, tem um fogo cerrado no meu peito e esse fogo não me dá descanso. Esse fogo, ele nos consome. Olha só o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nabucodonosor levanta uma imagem, uma estátua, e ele cria uma lei: a quem não se dobrasse diante dessa estátua seria punido, né? Seria morto. E a palavra de Deus disse que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não se prostraram diante essa estátua. Eles não se prostraram diante essa idolatria. Aí o rei disse para eles, disse para o comandante: leve Sadraque, Mesaque e Abidnego para a fornalha, porque eles serão consumidos pelo fogo. E assim foi feito. Colocaram Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha. Mas o fogo veio e o fogo não queimou eles. Por quê? Porque o vaso deles era um vaso feito pelas mãos do oleiro. Era um vaso que não quebrava facilmente. Era um vaso que não se ofendia facilmente.
era um vaso que não se dobrava a outros deuses. Nesse contexto aqui que eu trouxe, Jeremias é levado a denunciar a idolatria. E nesse contexto diz que o olheiro estava fazendo o vaso e ele quebrou o vaso. E aqui nesse contexto está falando sobre Judá. Gostaria que o louvor subisse, por favor. Estava falando sobre Judá. O olheiro estava falando: olha só, Judá se corrompeu, Judá se perdeu, mas ainda tem uma chance para Judá. Assim como eu estou fazendo com esse vaso, eu estou quebrando ele, eu posso fazer com o Judá, eu posso fazer esse vaso novo novamente. Eu quero dizer nessa noite que talvez você esteja com o seu vaso rachado, com o seu vaso com impurezas, com o seu vaso em pecado. Mas eu quero te dizer, Jesus quer fazer um vaso novo de você nessa noite. Jesus quer fazer um vaso novo. Assim como houve chance para Judá, há chance para nós nessa noite. Deus, Ele não descarta pessoas. As pessoas para Deus não são descartáveis. Nós não somos descartáveis. Deus nos amou tanto que Ele enviou o seu Filho. E quando Ele nos dá a oportunidade de fazer de novo, Ele comprova o seu amor pela gente. Gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Olha só o que diz Jeremias 18, versículo 11 ao 12. A palavra do Senhor diz assim: portanto, Jeremias, vai e proclame a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, planejo calamidade para vocês e não o bem. Por isso, cada um abandone seus maus caminhos e faça o que é certo. Não perca seu tempo. O povo respondeu: continuaremos a viver como quisermos e a seguir os desejos teimosos do nosso coração perverso. Jeremias foi até o povo, enviado pelo oleiro, e ele disse: há chance para vocês. Assim como o oleiro quebrou aquele vaso, ele quer quebrar vocês novamente. Ele quer tirar a idolatria do coração de vocês. Ele quer tirar a perversidade do coração de vocês. Ele quer fazer de vocês um vaso novo. E nessa noite o Senhor me enviou até aqui, porque eu não sei, porque eu sou que nem Jeremias, eu não sei falar direito, eu não sei me expressar direito, mas o Senhor me escolheu como escolheu tantos aqui. E eu quero te dizer, portanto, Júnior, vai e proclame ao povo da Lagoinha: planeje calamidade para eles e não o bem. Mas eu digo para eles: abandone seus maus caminhos, faça o que é certo. Nessa noite o Senhor, Ele está nos dando uma chance para descermos até a casa do oleiro, para deixarmos os nossos pecados de estimação. O Senhor quer vir e tocar em nós com as suas mãos.
tirar toda a imperfeição. Mas é uma escolha que não parte do Senhor, essa escolha parte de nós. A gente precisa descer até a casa do oleiro, e descer até a casa do oleiro tem a ver com uma decisão. Não é o oleiro que vem até o vaso, é o vaso que vai até o oleiro. Nessa noite o Senhor está te convidando a descer a casa dele, a tirar a imperfeição, a tirar o pecado, a te purificar, a te limpar, a te salvar. Talvez você está aqui nessa noite e você não conhece o oleiro, talvez você não conhece o Senhor, talvez você nunca ouviu falar no Senhor, talvez você está distante do Senhor. Eu quero dizer essa noite que o oleiro está ansioso em tocar em você. O oleiro está ansioso em te curar, em te purificar e te restaurar. O Espírito Santo está sobre este lugar. O Espírito Santo está aqui. E eu quero te dizer que nessa noite não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nessa noite eu quero te dizer que se você se entregar verdadeiramente para o Senhor, se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor irá fazer de você um vaso novo, um vaso de honra, um vaso que carrega a presença do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que Deus não coloca vinho novo em odre velho. Talvez o seu odre está velho, mas o Senhor quer fazer um vaso novo nessa noite. E Ele não quer simplesmente fazer um vaso nessa noite, Ele quer encher esse vaso, Ele quer transbordar esse vaso, Ele quer purificar esse vaso, Ele quer usar esse vaso. Nessa noite o Espírito Santo Ele quer te encher, Ele quer te levar a um lugar de arrependimento, a um lugar de humilhação. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Nessa noite eu quero te convidar a descer até a casa do oleiro e se entregar verdadeiramente. Enquanto o louvor ministra uma canção, enquanto você está na casa do oleiro, deixe o oleiro refazer o seu vaso, deixe o oleiro quebrar esse vaso, jogar esse vaso fora e fazer um novo. Aleluia.